Bom dia, bom dia, queridas amigas, amigos e ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Aqui Paulo Bene na Madrugada Astral em mais um programa nesta manhã de quinta-feira e dando aqui a você já as boas-vindas, você que está chegando novo na nossa audiência, você que já acompanha meu trabalho e também o trabalho de outros comunicadores. O nosso programa sempre vai às 6 da manhã, mas de repente você não conseguiu acompanhar, perdeu a hora, para você que está acompanhando aí de casa, do carro, né, na academia, e você perdeu o programa, é só entrar no YouTube da Madrugada Astral ou no YouTube aqui do Paulo Bene Astrologia. Lá tem todos os programas, você pode rever, assistir e ouvir quando assim quiser. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa. E sempre como a gente começa aqui, é importante que a gente questione algumas coisas, como por exemplo, você sabe por que você se sente atraído por determinado padrão de pessoas e outras talvez não? Como é que ocorre esse tipo de relacionamento? E eu nem estou falando só o relacionamento amoroso, mas de repente, como é que acontece a associação entre 2, 3, 4 pessoas ou até um grupo? Você sabe, por exemplo, avaliar como é que você se sente amado, de que maneira você se sente amada? Tudo isso a gente vai tratar hoje aqui no programa, porque principalmente quando a gente precisa olhar esse campo de um relacionamento a 2, a 3, a forma como nós nos amamos e nos sentimos amados, é a posição da nossa Vênus, a pequena benéfica. E principalmente, por que eu estou trazendo esse tema hoje no programa? Até em virtude dos programas passados, eu tenho recebido um feedback muito positivo daquelas pessoas que estão, e às vezes é muito interessante, porque a pessoa ouve o programa agora às 6 da manhã e depois vai lá no YouTube e revê o programa de uma maneira com alguns pontos, né? É muito comum. O nosso programa, ele consegue dar esse tipo de oportunidade, porque você pode vendo por capítulos, pode ver por temas. E o tema de hoje, que é essa questão dos relacionamentos, eu venho trazendo em virtude das perguntas que as pessoas vão me mandando pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, pelas redes sociais. E aí é a forma como a gente pode entender justamente essa forma de como eu me relaciono com o outro, como eu demonstro o afeto com o outro. E, de novo, não estou falando apenas de um relacionamento amoroso entre duas pessoas. Eu estou falando de todos os afetos que você possa ter com a pessoa amada, com a família, pais, mães, filhos, amigos também, né? É tão bonito ver uma amizade forte, muito densa, né? E de um relacionamento bastante denso na oportunidade que as duas pessoas se dão. E aí, o que a gente pode oferecer para isso? E quando a gente olha para Vênus, que é a pequena benéfica, a gente vai olhando a Vênus nas posições dos signos. E isso é importante porque nos clientes que eu atendo durante a semana, né, antes aqui de vir ao programa, é bem interessante porque eu já vou colhendo alguns exemplos para trazer aqui para vocês. Por exemplo, pessoas que têm a Vênus no signo de Áries. Quando eu falo Vênus no signo de Áries, eu não estou falando do Sol no signo de Áries. Até pode coincidir de repente, de alguma maneira, mas eu estou falando assim, a Vênus estando no signo de Áries, o que a pessoa pode ser afetada em termos dessa forma da relação. Ela vai demonstrar o relacionamento de forma intensa, de forma profunda, de forma bastante apaixonada, talvez até mais direta, mais intensa. Ela gosta de desafios, de repente, no relacionamento, ainda que seja num relacionamento entre, né, a pessoa que tem a Vênus em Áries, ela tem esse ímpeto ariano para os relacionamentos. A pessoa que tem a Vênus em Touro, né? A gente até diz que ela está numa posição aqui, trazendo astrologuês, que ela está em domicílio. A Vênus em Touro, a pessoa vai amar, aí ao invés da Vênus em Áries, com mais estabilidade, ela vai cuidar dos detalhes, desse afeto que ela tem para o outro, sempre lembrando que é a forma como eu expresso o afeto para o outro. Ela vai até agir de maneira sedutora, mas com calma, com estabilidade, de alguma maneira vai gostar do toque, do abraço, do carinho e principalmente, e a gente pode até falar isso tanto para mulheres como para homens,
vai demonstrar alguma sensualidade, uma sensualidade que é bonito de se ver, agradável de se ver. A pessoa que tem Vênus em Gêmeos é bem interessante, porque ela conquista principalmente por essa forma da comunicação, né? Ela vai se expressar muitas vezes pelos momentos mais leves da vida, pelo humor, pela leveza. Principalmente gosta de um estímulo que venha daquele interesse mental. Até outro dia eu escutei uma pessoa dizendo assim: nossa, eu gosto dessa pessoa porque ela me é agradável pela forma como ela se expressa, né? Então é bem interessante. Pode ser que essa pessoa tenha essa Vênus em Gêmeos, né? Gostar desse tipo de relação que esteja lá no campo mental. A pessoa que tem Vênus em Câncer, ela vai estabelecer essa relação aí já de uma maneira mais emocional, mais cuidadora, mais protetora com o outro. Isso pode ser, por exemplo, numa relação entre mãe e filhos e filhas, ou na relação entre marido e mulher, né, esposo e esposa, não importando ali muita relação, mas ela tem esse afeto do cuidado com o outro. Isso é muito interessante. Ela pode até encantar o outro por essa forma de carinho, o que às vezes a Vênus em Áries não tem lá tanto esse afeto tão carinhoso e cuidadoso, é mais direto. A Vênus em Câncer vai estabelecer esse carinho, esse tipo de afeto e, é claro, essa sensibilidade que o signo de Câncer nos traz. A Vênus em Leão, aí olha, gosta de amar, de expressar esse afeto nos relacionamentos, sim, de uma maneira intensa, né? Podemos dizer lá como Ariana, sim, só que aí eu vou usar uma palavrinha aqui quase como de maneira dramática, que me desculpem aqui as leoninas e os leoninos, mas é interessante, porque quando eu falo dramática, quer dizer que é aquela coisa exagerada, mas estabelece um certo drama para expressar esse tipo de relacionamento. Gosta sim de ser notado, de ser notada, justamente para poder fazer o outro se sentir mais especial. Então, veja só, essas primeiras Vênus que eu trouxe aqui, né, Áries até Leão, onde está a sua Vênus? Você já fez o seu mapa? Você já abriu lá a mandala astrológica e verificou onde está a sua Vênus? É interessante. Por quê? Mercúrio, Vênus e Marte, nós chamamos dos planetas pessoais, são os planetas que estão mais próximos do Sol. Esses planetas a gente usa eles cotidianamente, mas nós não usamos os demais planetas, Paulo? Claro que usamos, mas por serem planetas pessoais, eles participam quase que integralmente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, estabelecendo, como no caso de Vênus, a qualidade das nossas relações. E aí, quando às vezes eu ouço as pessoas falando assim: ah, Paulo, como eu faço para ativar o meu planeta? Eu falo assim: ó, o seu planeta já está ativado, fique tranquila, fique tranquilo, você não tem que ativar nada. O que você tem que ter é compreensão, entendimento, que é isso que você está fazendo aqui me acompanhando. Você está ganhando compreensão, ganhando entendimento de cada posição astrológica, de cada planeta, de cada qualidade. E isso, como eu sempre falo, aplicado na sua vida, no seu dia a dia. Esse é o mais importante, porque de nada vai valer aí a astrologia, o tarô, qualquer outra ciência hermética, esotérica, se ela não for aplicada no dia a dia. Ela é muito bonita, muito agradável, mas e aí, onde é que eu aplico, Paulo, né? O que eu ganho com isso, né? Você que está agora de manhã me acompanhando, começando a sua jornada diária, que eu já desejo um pleno sucesso. E aí você me diz, tá bom, onde é que eu vou usar a Vênus? Então você vai usar a Vênus se você for casado, estiver com alguém aí ao seu lado, você já está usando a Vênus. Você está indo para o seu trabalho, você já está chegando lá, se relacionando, seja com chefe, subordinado, seus pares, está usando a Vênus. Você está na condução, está usando a Vênus ao encontrar pessoas, né? Você está na academia, ou seja, é um planeta dos relacionamentos. Então, entender a qualidade de como eu percebo, como eu vejo os relacionamentos na minha vida, é extremamente importante. Vamos dar sequência? Quem tem a Vênus em Virgem, gosta de amar, de expressar esse afeto, aí de gestos mais sutis, mais práticos e principalmente cuidando até dos detalhes, como uma boa virginiana, um bom virginiano. É uma pessoa que gosta de expressar esse afeto
eu vou usar de novo aqui uma palavra que pode parecer um pouco forte, quase que servindo ao outro. Não é escravo ou escrava, não, mas é servindo ao outro, justamente para mostrar esse amor, esse afeto, de maneira prática, né? Então é importante, e conforme eu vou falando essas posições aqui da Vênus, vai lembrando de pessoas do seu cotidiano, do seu entorno, né? Que você já conhece, que você já tem assim uma avaliação da pessoa e até você mesma também. E a Vênus em Libra, Paulo, que é outra posição bastante forte da Vênus também, é uma Vênus que a gente pode chamar aqui de mais charmosa, né? Também sensual, ama os detalhes da beleza, da agradabilidade, né? Da forma agradável, dos bons modos, aquela coisa harmoniosa, gostosa de se ver. E principalmente, a gente pode estabelecer esse tipo de padrão. O relacionamento, para quem tem a Vênus em Libra, ela gosta de ver o relacionamento em equilíbrio. Quer dizer que os demais signos não veem equilíbrio, Paulo? Não, não é bem por aí. Mas ela gosta de ver o equilíbrio das relações, né? Então é uma pessoa que preza por esse equilíbrio, que cuida para que essa Vênus e aí o afeto que ela troca com a outra pessoa esteja em equilíbrio. A Vênus em Escorpião, que muitas vezes é até um pouco mal compreendida. E por quê? É uma forma de estabelecer o relacionamento mais profunda, mais misteriosa, mais magnética. É aquele assim do entregar o amor com tudo ou nada, né? De uma maneira profunda, se ela decide se entregar, ou até tira o time de campo. Claro que aqui eu estou trazendo padrões, né, de o planeta Vênus dentro dos signos, mas a gente tem que olhar sempre o mapa como um todo, até para verificar como que essa Vênus está sendo afetada por outros planetas. E isso é importante porque também vai pesar na qualidade da Vênus, da sua expressão, na forma como ela vai se comportar. Dando sequência, e a Vênus em Capricórnio? É interessante porque a expressão desse afeto, desse amor, vai ser com seriedade, com segurança, visualizando quase como uma meta a se cumprir, né? É quase como se essa sedução, esse relacionamento fosse com maturidade e está entendendo que pode levar essa relação para um plano a longo prazo, como uma boa capricorniana, como um bom capricorniano. E a Vênus em Aquário? É interessante ver também essa Vênus, porque como a gente estabelece que a Vênus é o planeta que cuida dos relacionamentos, da expressão da relação junto ao outro, como eu vejo a relação para comigo, estando em Aquário, ela gosta de amar com liberdade, com independência, com originalidade, né? De alguma maneira até diferente do padrão que a gente verifica nas pessoas. E principalmente pode acontecer aquela conexão até intelectual, a pessoa que se desprende do diferente. Então a pessoa gosta de ver as pessoas mais diferentes, das pessoas mais originais, que saem do padrão. Então é bem interessante que tem Vênus em Aquário. E a Vênus em Peixes, também às vezes mal compreendida, porque pode parecer que a pessoa expressa esse afeto de uma maneira romântica? Sim. De uma maneira sonhadora, de alguma maneira? Sim. Mas não é que ela está ali perdida, né? Como as pessoas falam do signo de Peixes. Pelo contrário, ela vai ter esse movimento de se entregar, de cuidar do outro, mas principalmente demonstrando um afeto com empatia, com doçura, com aquela beleza que o signo de Peixes tem. E isso, olha, é de extrema importância porque justamente quando a gente fala da qualidade da relação dessa Vênus nos signos, a gente passa a compreender as relações que a gente tem com as pessoas. E principalmente, por que eu estou batendo nessa tecla? Quando eu vou fazer o atendimento dos meus clientes, eu deixo sempre aberto, né? Quando eu começo o atendimento, olha, conforme for dando andamento, você me para tendo alguma pergunta. 90% das perguntas, se não for sobre dinheiro, né, que é uma das grandes questões que as pessoas perguntam, é sobre relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento com pais, com filhos, com amigos, com chefe, com subordinado. Ou seja, existe uma motivação nossa em entender por que eu me relaciono bem com algumas pessoas
e porque eu não consigo ou tenho desafios ao me relacionar com outras pessoas. Pense agora você que está me acompanhando, né? Você que está indo para o seu trabalho, você já sabe, ao encontrar aquela amiga, aquele amigo, vai ser um bom dia gostoso, vai ser agradável. A outra pessoa você já vai falar assim, opa, eu vou passar um pouquinho para lá, eu vou dar um bom dia mais de longe. Não que você não goste da pessoa, mas você tem um outro tipo de relação com ela. Na família também, a gente ama, né? A nossa família, nós amamos, mas tem pessoas que a gente tem mais afeto, mais carinho, mais troca. Outras pessoas são da nossa família, mas a gente tem aquela coisa mais reservada. Parece que não quebra o gelo, nem a gente para com a pessoa, nem a pessoa para conosco. Isso é uma qualidade da nossa Vênus. Então compreenda onde está a Vênus no seu mapa. Faça agora seu mapa astral. Você quer fazer comigo? É só entrar aqui no Paulo Bene Astrologia ou no código 11 99302 0468 e vai ser um prazer poder contar esse segredo para você, mas não só da Vênus, mas de todo o seu mapa. Como sempre aqui no nosso programa, antes de dar continuidade no nosso assunto, eu trago agora as previsões para o seu signo para o próximo final de semana. Então, vai anotando aí e depois, se você perdeu, não tem problema. Aquilo que eu falei, volta no meu YouTube, Paulo Bene Astrologia, ou no YouTube da Madrugada Astral e volta lá, né, o cursor no capítulo certinho, aí você vai ver lá as previsões. Vamos começar? Signo de Áries para esse final de semana. Arianos, foque em projetos futuros, mas principalmente se atendo, de repente, com pessoas que podem atrapalhar esse caminho, tá bom? Porque às vezes a gente só se preocupa com o plano. Né? Como é que eu vou fazer esse plano futuro e principalmente com coisas que você quer realizar. Mas e as pessoas que podem atrapalhar, que de repente não vão dar suporte para isso, tá bom? Então vamos lá. Taurinas e taurinos, não seja egoísta aí com o seu futuro. Sabe por quê? Muitas vezes o taurino tem aquele apego, né, com as coisas do futuro, com os projetos, com os planos. Compartilhe, aí sim, compartilhe com as pessoas que você querem ver inseridas nesses planos e principalmente, se você tem uma fé, uma espiritualidade, uma filosofia de vida, pegue esses elementos e aplique nesse plano futuro, porque vai dar certo, hein? Você que tem uma fé, uma espiritualidade, pratica uma filosofia de vida, pode integrar nesse plano, porque vai ser sucesso. Geminianas e geminianos, olha, resolva de vez alguns problemas que estão aí mais graves, que estão, de repente, atrapalhando o seu dia a dia. Sabe por quê? Porque você precisa ter tempo para se dedicar na conexão superior. E aqui, de novo, guardado todo o respeito, qual é a sua fé, a sua crença, a sua espiritualidade, a sua filosofia de vida. Não fica pensando tanto ali nos problemas mais graves. Vai resolvendo para você ter tempo de fazer essa conexão com o divino. Cancerianas e cancerianos, blinde-se de problemas. Então quer dizer que eu vou fugir para as montanhas, Paulo? Se você puder, pode fugir, mas não é isso. Blinde-se dos problemas, né? Não é, de repente, sumir com isso, né? Fingir que não existe, mas principalmente elencando, este é meu problema, eu vou cuidar, este não é, deixa as outras pessoas cuidarem, tá bom? Sabe por quê? É preciso que você se blinde dos problemas para que você possa também ter tempo de praticar o que a gente chama do altruísmo. Tá bom, canceriano e canceriano? Isso é importante quando a gente pratica o altruísmo, naquilo que a gente deseja, que a gente gosta, que a gente quer, fica muito mais gostosa a vida. Leoninas e leoninos, refaça a agenda diária de tarefas, tá bom? Do dia a dia. Aproveita o fim de semana e, principalmente, cuidado com aquela pessoa que você sabe que pode, de repente, atrapalhar seu caminho. Claro que muitas vezes a gente está falando de pessoas próximas, mas toma cuidado com isso e aproveita para estabelecer novos hábitos também. Virginianas e virginianos, vamos cuidar da saúde física, aquela academia que estava para começar e não começou ainda, os novos hábitos, mas principalmente cuidando da saúde física. Sabe por quê? Você cuidando da saúde física, você vai aproveitar melhor os bons momentos da vida, seus prazeres, seus lazeres, as coisas gostosas da vida, mas tem que ter vitalidade, não é? Então vamos lá. Librianas e librianos, cuidado para não abusar de certas coisas do final de semana. Pode ser os encontros, pode ser uma festinha, nada de cair no que a gente chama da esbórnia, vamos segurar um pouquinho, tá bom?
E aí você pode fazer a opção pela sua casa, pelo celular, um bom streaming, né, para poder assistir ou sozinha, sozinho, a dois, ou em família, uma pipoca, e vai ser um bom final de semana para você. Escorpianas e escorpianos, assuntos não resolvidos podem causar problemas. Isso é um fato? Claro que é, né? A gente sabe que isso é uma verdade. Então aproveita aqueles assuntos que ainda não foram resolvidos, ou dá fim neles de uma vez, ou pede ajuda, né? Não fica remoendo de repente esse assunto, porque pode virar aí um problema muito maior. E principalmente aproveite a chance para estabelecer um contato maior com as pessoas mais próximas, seus parentes, seus irmãos, tá bom? As sagitarianas e os sagitarianos, cuidado com as pessoas mais próximas, ou até podem ser os parentes, porque eles podem trazer desafios. Precisa conviver com eles, vai encontrá-los no fim de semana? Legal, bacana, mas vamos tomar esse cuidado aí, tá bom? E principalmente não fique muito acanhado ali não. Vamos demonstrar, né, essa forma pensando sobre novos valores. Quais são os seus novos valores de potencial, de moral? Então aproveita para expressar isso, que as pessoas gostam de ouvir você também, tá bom? Capricornianas e capricornianos, gastos inesperados e profundos. Vamos tomar cuidado. Demonstre mais aí aquela verdade que você quer dizer, né? Então põe para fora aí, porque isso pode ser melhor para todo mundo e até para você. Aquarianas e aquarianos, não exerça o domínio sobre os outros, vamos tomar cuidado, tá bom? Você que gosta da independência, da originalidade, vamos com calma. Internalize mais tudo isso que você está pensando, entendendo esses pensamentos que estão no seu consciente ou até no subconsciente. Piscianas e piscianos, algumas coisas que você não compreende pode te atrapalhar. E como é que você vai fazer para poder sair dessa? Busque ajuda com amigos, amigas e que de repente vão te ajudar de verdade, tá bom? Essas são as previsões para o final de semana. Eu desejo tudo de bom para você. E continuando aqui com a nossa Vênus, veja só, pensando aqui, como é que você ama? Como é que você se sente amado? Você está oferecendo o afeto, o amor na maneira verdadeira? Ou você está aquilo que a gente chama de tolindo, né? Se resguardando demais? A gente precisa ser original na forma como a gente quer expressar, né? A gente não precisa, como diz a nossa mãe, nós não somos todo mundo, mas a gente precisa ter a nossa verdade. E justamente por isso, compreenda onde é que está essa Vênus, porque justamente você vai ter a oportunidade de qualificar a sua forma de expressão. Você vai poder entender melhor as suas relações com o seu cônjuge, com a sua pessoa amada, com o pai, mãe, filhas e filhos, ou de repente, entendendo melhor até mesmo quais são as relações que eu quero construir para o meu futuro. Porque muitas vezes é isso que a gente percebe, é isso que a gente quer, tá bom? Quero fazer um convite para você. Dia 24 agora, sábado, eu estarei em Paranapiacaba na Convenção de Bruxas e Magos. É uma convenção maravilhosa, né? Organizada pela Tânia Gori, e que lá já aconteceu o primeiro final de semana, que foi nos dias 17 e 18, e agora no dia 24 e 25 também continua. No dia 24, que é o sábado, meio-dia, eu farei uma palestra sobre astrologia esotérica. Paulo, o que é isso? Vai ter que ir lá para conferir. Garanto para você que é maravilhoso entender a astrologia esotérica, porque é um outro olhar sobre o seu mapa, um outro olhar. E principalmente lá nós teremos outros comunicadores, outros palestrantes, vivências. Olha, o evento é maravilhoso, começa logo cedo, é durante todo o dia no sábado, todo dia no domingo. Lá tem locais para ficar, comidas. Então, assim, aproveite a chance e venha conosco em Paranapiacaba, na Convenção de Bruxas e Magos, a minha palestra, sábado 24, meio-dia. Mais uma vez aqui, gratidão a todos vocês que acompanharam o meu programa. Tudo de bom nesta quinta-feira para você. Fique bem, um beijo no coração e até mais.